Intrigante. O Estado deve ser ateu, deve ser laico ou deve ser cristão? Onde o Estado deve se meter na vida e na religião dos outros? Primeiro eu quero falar sobre algumas atrocidades que já aconteceram em estados religiosos. Já é conhecido de todo mundo, de coisas que a igreja fez com seus opositores, né, de inquisições e de matar opositores, bruxas, matar os ruivos, matar outros povos, cristianizar à força outras pessoas, oprimir qualquer tipo de pensamento que seja diferente do pensamento majoritário da igreja. Mas isso aconteceu em todo tipo de governo religioso. Católico, reformado, calvinista, comunista. Sim, o comunismo é um estado religioso, um estado ateu, né? Os luteranos, islâmicos, astecas, budistas e por aí vai. Porém, quando a gente pega as inquisições calvinistas, comparada com qualquer outro tipo de inquisição, ela é infinitamente menor, não tem muito como comparar. E vamos ser sinceros, né? Se você procurar inquisição de alguma coisa aí na internet, você vai achar um monte de bulhufa, um monte de gente contando história que não existiu ou distorcendo um monte de história que nem era tanta coisa. Como por exemplo, você vai até achar gente que fala de uma inquisição calvinista contra os católicos e uma inquisição católica contra os calvinistas na mesma época. Calma aí, gente, isso não é inquisição, isso era uma guerra. Tinha um povo que era calvinista, um povo que era católico e eles entraram em guerra. Não significa que a religião mandou matar, pode ser até que tivesse alguma questão religiosa, mas o fundamental foi a questão política. A gente não pode nunca, quando existe simplesmente uma guerra ou mortes por a pessoa ter uma religião, você falar que aquilo foi uma inquisição ou foi um radicalismo religioso. Você tem que ver por que a pessoa fez aquilo. Se a pessoa tem uma religião, mas acabou matando ou fazendo qualquer tipo de outra coisa, sem nenhum incentivo religioso dessa pessoa, a gente não pode taxar ela como um radical e que a religião dela é desgraçada, né? A gente tem que tratar as coisas como elas realmente são. E outra até, se a gente pegar as pessoas que morreram porque foram mortas por calvinistas e os calvinistas que morreram por causa da sua religião, o número é absurdo, né? Os calvinistas foram muito mais chacinados do que eles mesmos fizeram uma chacina por causa da religião deles. E a Igreja Católica, até por muito tempo, ela teve muito atrelada ao Estado. Então às vezes é difícil a gente falar o que a Igreja Católica mandou matar de fato, ou quando o governo ou algum manejamento político precisou de uma guerra e, pelas pessoas serem profundamente católicas, a igreja soltar alguma nota ou algum incentivo religioso para que elas fizessem aquilo. Então ficou um pouco neblinoso quando realmente foi uma causa religiosa ou quando é alguma causa política com algum tipo de aval religioso, né? Então é bacana a gente tratar com bastante cuidado essas questões. Mas então, de que lado é que você fica, hein? Tem que ser um Estado ateu, comunista e antirreligioso? Ou um Estado religioso e mortalmente contra os seus inimigos? Você quer um Estado contra os ateus ou você quer um Estado contra os cristãos? Um Estado contra os muçulmanos ou contra os negros? Você quer o Estado contra quem? Quem que você quer, hein? Que porcaria que é essa? O Estado tem que realmente se meter nessas questões, tem que se meter na vida dos outros. Você já pensou se o Estado fizesse isso? Se metesse em qualquer lugar? Um político falando ou colocando uma lei para qual cor o artista deve usar na tela dele? Ou qual tipo de movimento, qual tipo de arte que é permitido e que é boa? Ou até um político instituindo um certo tipo de xarope que os médicos devem recomendar para uma doença. Ou que para quando o cara quebra a perna, eles não têm que colocar tala, eles têm que fazer massagem na perna do paciente. Ou até igual os patetas desmiolados aqui em São Paulo que iam fazer a segunda sem carne. Ou seja, agora é proibido vender carne na segunda e a população é que engula isso. Olha a insanidade. O Estado tem que se meter nisso. Existem lugares, e são muitos, que o Estado não deve se meter. E isso não significa que o assunto vai ficar avulso e ninguém vai ter controle sobre aquilo, mas que pessoas e organizações apropriadas e especializadas nesses assuntos vão regular, vão cuidar dessa área, desse assunto de forma muito melhor que o Estado. Por exemplo, eu vou ser muito mais eficiente do que a maioria absoluta dos políticos quando se fala de arte, design ou programação. E eu vou saber muito bem sobre isso. E eu consigo contribuir
contribuir com essa comunidade muito bem, mas um político não vai conseguir. E por outro lado, eu não tenho habilidade para manejar leis e instituir ordens no país ou no estado, porque eu não estudei para isso, eu não quero nem saber como é que se faz esse negócio, né? Existem outras pessoas chamadas políticos ou estadistas, governadores, parlamentares, e eles têm que cuidar disso, não eu. Eu foco em algumas coisas que eu tenho muita habilidade nisso, e eles se focam no trabalho deles. E de preferência que façam bem o trabalho, né? E senão vai ficar cagando a vida de todo mundo. E o que isso nos leva? O governo não tem que dar pitaco na igreja ou sobre religião, porque ele não tem habilidade para fazer isso. Como também ele não tem que se meter em nenhuma outra área que ele não seja habilitado para fazer. Pela mesma razão que eu não me meto em construção civil e naval, eles não se metem nas outras áreas. Eles ficam só lá no governo. Porque se eu me meter na construção civil e na construção naval, um monte de gente vai morrer afogado ou um monte de tijolo vai cair em cima da cabeça da população. Se a gente não quer que tijolo caia em cima da sua cabeça, então não deixa os políticos cuidarem da arte, da ciência, da escola, da saúde. E essa visão de cada um no seu quadrado, né? De uma igreja livre do Estado e ela pode falar o que ela deve ou não fazer, e um Estado livre da igreja e o Estado vai falar o que ele pode ou não fazer, é uma visão profundamente calvinista. E também uma visão muito mais coerente que qualquer outra visão, né? Convenhamos. Por causa disso, o Estado ele deve manter a sociedade andando, mas ele não deve andar pela sociedade, andar pelas pessoas. As pessoas continuam vivendo a sua vida, fazendo o seu trabalho, estudando, fazendo cultura, criando arte, inovando tecnologicamente, e o Estado fica no lugar dele. Ele só vai proteger para que as pessoas se desenvolvam bem. O homem é dono da sua própria consciência. O Estado não pode interferir na consciência pessoal e falar qual é a ideia certa ou a ideia errada, ou qual a religião que você tem que ter e qual a religião que você não pode ter. Ao contrário, o Estado deve garantir a liberdade de consciência. Você pode acreditar no que você quiser e o Estado tem que te garantir isso. A política não pode interferir na igreja e a igreja não pode interferir na política. Cada um deve se limitar à sua área de atuação. A política tem que estabelecer a justiça. Desse jeito, os políticos e magistrados eles devem se esforçar, se empenhar para descobrir o que é uma lei justa, o que é correto, e eles devem investigar as leis da natureza, as regras que regem o universo, a ordem que já existe na vida como um todo. Eles devem descobrir essas ordens, essas leis, essas regras morais, éticas que já existem e aplicar nesse serviço. Toda essa ordem do universo já foi estabelecida por Deus, ou seja, os políticos têm que descobrir aquilo que Deus instituiu, ou pela Bíblia mesmo, pela palavra de Deus, ou pelo conhecimento de Deus que Ele colocou na própria criação, a ordem que Deus colocou nas coisas que existem, né? Uma maçã não cai para cima, ela cai para baixo. E do mesmo jeito que um cientista ou um filósofo olha para uma maçã e fala, ó, tudo que sobe desce, ou a maçã cai para baixo, o político também tem que olhar, observar as coisas da política, da moral, da lei, do que é certo e o que é errado, e instituir as suas leis, as suas regras, para que a sociedade continue caminhando de uma forma correta, de uma forma boa, de uma forma justa. Mas calma aí, existem leis que regem o universo? Existem leis da natureza? Que realmente existe uma regra que rege todas as coisas? Pois é, a gente vai tratar disso nos próximos vídeos sobre ciência, sobre o calvinismo e a ciência, sobre qual é a visão do calvinismo na ciência. A ciência é realmente importante, ela é interessante e ela tem como contribuir com a sociedade? Pois é, a gente vai ver isso no próximo vídeo. Até breve! Só lembrando, essa sequência de vídeos toda que eu tô fazendo é baseada nesse livro aqui, ó, Calvinismo da Abraham Kuyper. Então, se você achou interessante os assuntos, algum ponto específico dessa sequência de vídeos que eu tô fazendo, é só você ir nesse livro aqui que você vai achar muito mais legal e talvez ele defenda as ideias muito melhor do que eu, tá beleza? Pega lá!